Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 181 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos no 5º livro dos Salmos, né? E a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do Salmo 108 até o Salmo 113. Amém? São 5 salmos, né? A nossa porção de hoje, mas são salmos curtos, rápidos e bem dinâmicos, né? São até gostosos e prazerosos de se ler. O nosso texto devocional de hoje, ele vai se encontrar no Salmo 110 e o verso de número 1. Amém? E o Salmo 110, verso 1, ele vai nos dizer assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Amém? Bom, nós temos aí o Salmo 108, ele é um salmo escrito por Davi, né? E ele é um salmo clamando, né? A Deus, um Deus que concede vitória ao seu povo, um Deus que nos faz vencer as lutas. Aleluia, né? E esse salmo tem uma mensagem muito poderosa e os 2 últimos versos deixam isso muito mais evidente, né? Quando ele diz, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Preste bem atenção, que ele disse que o socorro humano é vão. Ele disse que as proezas que ele vai realizar, é Deus quem vai realizar por eles. E ele disse que o próprio Deus é quem vai derrotar os seus inimigos. Então, ou seja, o exército ia para o campo de batalha, mas quem vencia o adversário era Deus. Amém? O Salmo 109 é um salmo em que Davi provavelmente se encontrava em perseguição, né? É um salmo de Davi e ele clama muito nesse salmo para que Deus castigue os seus adversários. Ele tem até um tom bem diferente do que nós estamos acostumados a aprender e a estudar nos evangelhos, né? A apresentar misericórdia para com aqueles que perseguem, etc. Mas aqui ele realmente está clamando muito para que Deus castigue as pessoas que o está perseguindo. E no verso 17, por exemplo, nós podemos perceber que não tinha necessidade até de Davi fazer isso, porque os próprios atos dos seus perseguidores iriam trazer para eles maldições. Porque diz assim no verso 17, amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Então, quando alguém está perseguindo a gente, ou quando alguém está desejando o nosso mal, nós não precisamos fazer o mesmo, né? A própria atitude dessa pessoa, os próprios atos dessa pessoa, principalmente se ela estiver com intenções de nos prejudicar, as suas próprias decisões e atitudes vão trazer para essa pessoa sofrimento. Você viu o que ele diz aqui? Amou a maldição. Então a maldição vai apanhar essa pessoa. Tá? O Salmo 110 nós vamos meditar por último, né? O Salmo 111, ele fala das obras magníficas de Deus, das bênçãos, da maneira com que Deus tem abençoado o seu povo, o povo da aliança. Nós já vimos salmos parecidos com esse e já estudamos, né, onde o salmista exalta a criação, ele dá ênfase na bênção de Deus para o povo de Israel, né? E ele chega a dizer aqui, no verso 4, que ele fez obras memoráveis, e essas obras memoráveis são as suas maravilhas, né? E ele diz também no verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência a todos os que o praticam. Então, ou seja, se você teme a Deus, você se mostra um homem sábio. E essa prudência, esse temor, vai levar você a ser um homem bem-sucedido e abençoado. Amém? O Salmo 112 fala da felicidade daquele que teme a Deus, né? Tem uma porção grande de bênçãos, de resultados, de frutos que alguém pode colher quando alguém decide temer a Deus.
exatamente aquilo que o Salmo 111 termina dizendo, né? Ele, por exemplo, diz que a descendência dessa pessoa será poderosa, que a sua casa prosperará. Ele diz que a sua justiça vai permanecer para sempre. Ele diz que os justos brilham nas trevas como a luz, né? Então, assim, são muitas bênçãos reservadas para aquele que teme a Deus. O Salmo 103 é um salmo de louvor e de adoração a Deus. E ele louva a Deus porque, segundo o salmista, não há Deus semelhante como o nosso Deus. O nosso Deus é único, incomparável, tá? E ele chega a dizer que o trono do nosso Deus está nas mais altas alturas, que é o nosso Deus que levanta o pobre do pó e faz com que ele se sente no meio dos príncipes. E é o nosso Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos e que ela seja alegre em família. Amém? Bom, o texto que nós separamos para o nosso devocional é o Salmo 110 e o verso 1. Esse salmo também é um salmo de Davi. E Davi, muito provavelmente nesse salmo, ele foi exageradamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Porque as revelações que ele traz sobre a pessoa de Jesus, mesmo sem usar o nome de Jesus, são muito claras, estão muito notórias nesse salmo. Ele começa dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Quantos senhores nós temos? Apenas um, né? Porém, esse único Senhor e Deus, ele se divide em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o Senhor que está à destra do nosso Senhor? Claramente é o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós aprendemos nos livros do Novo Testamento, né? Então, ou seja, disse Deus a Jesus: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, ou seja, quando Cristo ressuscita, ele vai à direita do Pai, e ali o Deus Pai coloca os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Estrado aqui significa aquele banquinho que geralmente fica na sala onde as pessoas põem os pés em cima para descansar, né? Então, os inimigos de Deus, eles servem como descanso para os pés de Jesus. Todos eles estão debaixo dos pés do nosso Senhor. Mas Davi viu mais do que isso. Ele não viu Jesus apenas como Senhor, certo? Ele viu Jesus também como sacerdote e rei. Porque lá no verso 4 ele diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você, que no caso é Jesus, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa interessante. Quem é esse Melquisedeque? Se você está nos acompanhando nos estudos desde o começo, você já sabe quem ele é. Se você ainda não estiver, nós vamos te explicar, mas você tem esses devocionais lá de Gênesis, está aí salvo aí na playlist. O Melquisedeque, ele é encontrado no livro de Gênesis e ele é caracterizado como o rei de Salém. Essa Salém é uma cidade que futuramente seria chamada de Jerusalém, certo? E esse Melquisedeque, que é rei de Salém, ele também é nominado em Gênesis 14 de sacerdote do Altíssimo. Mas é interessante que o ministério sacerdotal aí ainda não existia. Ele ia existir futuramente através de Moisés. Então esse sacerdote, ele não é da linhagem de Levi, uma linhagem pecadora, uma linhagem errônea, que precisava oferecer sacrifício por si primeiro e depois pelo povo. O Melquisedeque, ele não oferece sacrifícios por si, porque nele não há erros, não há falhas. Mas esse Melquisedeque é mais do que isso. Ele tem poder de abençoar as pessoas sem precisar consultar a Deus, diferente dos levitas e sacerdotes, que precisavam oferecer dons por ele e pelos homens, que no caso eram os animais, para que então Deus lhe desse uma resposta ou uma manifestação. E esse Melquisedeque, ele é digno de receber o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que uma pessoa possui, porque Abraão vai devolver o dízimo dos despojos dos reis que ele derrotou para Melquisedeque.
Então Melquisedeque vai dar para ele a mesma coisa que Jesus deu para os seus apóstolos: vinho e pão. O pai da fé, ele senta com Melquisedeque, ele dizima a Melquisedeque, ele é abençoado por Melquisedeque e ele participa da aliança com Melquisedeque, vinho e pão. Esse Melquisedeque, ele exerce dois ofícios que no Antigo Testamento são separados, mas que quando se apresenta a Jesus, no futuro, quando ele vier governar a terra, esses dois ministérios estão juntos, porque Jesus é o único que pode ser rei e sacerdote. Amém? Então, claramente, esse sacerdote que vai ser sacerdote para sempre, que é segundo a linhagem de Melquisedeque, não pode ser outro senão Jesus, que é aquele que reina sobre a Nova Jerusalém, é aquele que julga o seu povo com cetro de justiça, é aquele que intercede pelos santos e é aquele que, segundo as nossas fraquezas, como está escrito em Hebreus, é um sumo sacerdote que sabe dos nossos sofrimentos e pode interceder por todos nós. Amém? Mas mais do que isso ainda, Davi ainda mostrou para nós como será o reino desse Messias, do nosso Cristo. Nos versos 5 e 6 ele diz: o Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. É o que Cristo irá fazer no final da consumação dos séculos. E depois ele diz: ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, e esmagará cabeças por toda a terra. Amém? Nós sabemos que isso aqui é o dia da ira do Cordeiro. E quem poderá fugir da ira do Cordeiro? Então eu quero terminar esse devocional de hoje dizendo para você que você tem um sumo sacerdote que está à destra do Pai, que intercede por você, que julga por você e que clama pela tua vida. E diferente dos sacerdotes terrenos, o nosso sacerdote celestial, ele não tem pecados. Ele não precisa oferecer sacrifício pelos seus erros. Ele é santo, puro e perfeito. Ele é o próprio sacrifício e ele intercede por nós diariamente. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você neste momento. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso, digno de glória. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã, como fazemos todos os dias, porque nós cremos que o Senhor é o nosso sumo sacerdote, aquele que ouve as nossas orações e que leva ao Pai como um incenso e o aroma agradável. Sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus se entregou como sacrifício. Assim não precisamos derramar sangue de animais para chamar a atenção de Deus, porque o seu próprio sangue serve como expiação por todos nós. Jesus, nos abençoa, ora por nós neste momento, derrama sobre o seu povo a sua graça e o seu amor, para que todos possam testemunhar da sua grandeza e da sua glória. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal caso você não estiver inscrito ainda. Ativa o sino, assim todas as manhãs você vai poder estar aqui conosco estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.